A paz do Senhor, meus queridos e amados adolescentes, estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim, que nós temos como pastor responsável a pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia, e nós temos como superintendente evangelista Valmir, evangelista Lauro. Eu sou o presbítero irmão Claudino e estarei discorrendo com vocês esse trimestre, que é o último trimestre de 2018, que é a lição dos adolescentes, tá ok? E nessa lição desta semana nós vamos aprender sobre a pessoa de Paulo, sobre as cartas paulinas, apistológrafo. Por que Paulo foi dado ao nome dele de apistológrafo? Porque ele foi um dos maiores escritores de várias cartas neotestamentárias. E o interessante, adolescentes, que ele foi um dos escritores que mais escreveu desde Romanos até Filemão. Olha que coisa interessante, hein? Por quê? Porque Paulo ele era poliglota. Paulo ele falava grego, hebraico e também aramaico. Olha que coisa interessante, hein? Mas vamos entender quem que era Paulo antes da conversão. Ele era chamado Saulo. Saulo, ele era um perseguidor da igreja primitiva. Era terrível. Olha só, eu gostaria de entender com vocês que Saulo, ele perseguia a igreja de Cristo. Por quê? Porque Saulo, ele aprendeu nos pés de Gamaliel. Quem que era Gamaliel? Rabi Gamaliel. Gamaliel era um dos doutores que fazia parte do concílio em Jerusalém. Saulo, desde a sua adolescência, ele participava, estava no pé de Gamaliel, aprendendo os rituais judaicos, a lei, o Torá, enfim, por determinação do seu pai. Seu pai judeu, sua mãe judia, Saulo, puro sangue judaico. E o interessante é que ele aprendera nos pés de Gamaliel. Ora, ele era fariseu de primeira linha. E nós podemos observar que lá na frente nós vamos encontrar que realmente Cristo, ele debateu contra esta raça infame, que é a chamada raça de fariseus. Ora, Saulo era perseguidor, ele perseguia, inclusive Saulo, foi ele que ajudou a tentar contra a vida de Estevão, o primeiro diácono a ser apedrejado. Estevão foi morto, mas não negou a Cristo Jesus. Adolescentes, quantos adolescentes que negam a Cristo? Tem vergonha de dar parte do Senhor em público, tem vergonha de se vestir como crente, na igreja é crente, mas lá na escola não é crente. Lá no centro da cidade não é, usa uma roupinha mais diferenciada. Aqueles que têm a marca de Cristo é diferenciado. E eu gostaria de ler com vocês aqui, em Atos, no capítulo 8, vocês vão ver o que era Saulo. Olha só aqui, o evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele de quem? De Estevão. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Estou lendo em Atos capítulo 8, versículo 2 agora. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Quem que era Estevão? Estevão era um crente fiel a Deus, o primeiro diácono da igreja primitiva, que foi morto apedrejado para não negar a Cristo. Vamos lá, continuando no verso 3. O apedrejamento de Estevão foi terrível. Estevão, ele viu o céu aberto. Verso 3, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres, e encerrava na prisão. As mulheres sofriam, pegavam pelo cabelo, puxavam, imaginavam como que era terrível Saulo. Mas os que estavam dispersos, indo por toda parte anunciando a palavra de Deus, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, e o que ouviam sinais e ele fazia. Ora, Filipe era um discípulo de Cristo, tá certo? Ele fazia a vontade de Deus. Aqui, em Atos capítulo 8, nós vamos encontrar, tá certo? A morte esteve em si. Mas se nós olhar para o capítulo 7, nós vamos ver aqui, ó, no capítulo 7, versículo 58 em diante, diz assim, ó. E expulsando-se da cidade, apedrejavam, e as testemunhas dispuseram-se as suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. Então no capítulo 37 de Atos, no capítulo 7,
E no versículo 58, nós vamos ver aqui que Saulo estava presente quando mataram Estevão. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Nesse exato momento, Estevão estava entregando o seu espírito na mão de Deus. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputa esses pecados. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão estava obedecendo a voz de Deus, perdoando os seus malfeitores. Muito bem. Saulo estava descendo de caminho para Damasco, e numa certa ocasião, adolescente, ele estava em cima de um cavalo, e uma claridade brandou do alto, ele caiu por terra. E aí Saulo falou: mas quem és tu? Eu sou o Senhor Jesus. Por que tu me persegues, Saulo? Por quê? Porque quem persegue a Cristo está perseguindo a igreja. E quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Olha que coisa interessante. Saulo foi, tá certo, guardado. Ananias pregou, evangelizou. O interessante é que Saulo precisava de uma conversão. E ali ele ficou cego. Através da oração ele restituiu a vista. E a partir daquela oração, ele não passou a mais ser: agora você não vai ser mais Saulo, você vai ser chamado de Paulo. Encontramos alguns nomes na Bíblia que foram mudados. Por exemplo, Abrão passou chamado de Abraão. Saulo passou a ser chamado de Paulo. Então Deus muda alguns nomes na Bíblia. Interessante, adolescentes, que Saulo ele passou a chamar de Paulo. O perseguidor passou a ser perseguido. Paulo mudou todas suas características, passou a ser um autêntico servo de Deus, né? Pregoeiro da verdade. Qualquer ofício de Paulo, tenda. O seu pai trabalhava com tenda e ele aprendeu a sua profissão com seu pai. Por quê? Porque ele aprendeu nos pés de Gamaliel, com a ordenança dos seus pais, e até pela lei também, que exigia que um adolescente rabino, judeu, passasse por todos os processos da lei. E nós entendemos que Saulo, ele aprendeu com seus pais fazendo a tenda, que é o seu serviço. Um adolescente precisa ter uma profissão. O adolescente não pode ficar só no videogame, só no smartphone, só em jogos virtuais como PlayStation 2, Xbox, enfim. Não pode ficar só na internet. Tem que buscar conhecimento, tem que dialogar, tem que se relacionar com este mundo em que nós estamos vivendo. O adolescente tem que se preparar intelectualmente em obediência a quem? A seus pais. Foi por isso que Paulo, ele enfatiza no capítulo 6 e 1 de Efésios, dizendo: filhinhos, sejais vos obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Olha que coisa interessante. Então a obediência é importante. Adolescente, você que pensa que passa o pai para trás, você se engana. Porque não adianta desobedecer pai e mãe. O seu pai já sabe até onde você quer chegar e aonde você chegará. Ele só está esperando a oportunidade de você se arrepender e voltar atrás. Quando você mente para o seu pai que você vai para um lugar e vai para outro lugar, o interessante é que você está se enganando. Porque o seu pai sabe mais do que nunca o que passa pela sua vida. Talvez você não entende, mas o seu pai entende todo, sua mãe entende tudo isso aí. O importante é a obediência. A obediência cabe a todos quantos crianças, adolescentes, adultos. A nossa obediência ao nosso Pai Celeste. E precisamos fazer a diferença. E o interessante, adolescente, é que quando nós olhamos aqui para todo esse contexto, nós vamos ver aqui a Paulo. Paulo ele escreveu algumas cartas pastorais, como a carta de 1ª e 2ª Timóteo, Tito, né? E nós temos aqui uma cartas, as outras cartas que não sejam pastorais. Nós temos as cartas de Romanos, as cartas de Coríntios, de Filemão e de Efésios. E interessante que Paulo ele foi um dos grandes escritores. Ele foi o que mais escreveu livros no Novo Testamento. Deus usou ele poderosamente. Paulo foi preso porque o perseguidor passou a ser perseguido. Ele foi preso por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus. Ele pregava Cristo, o que liberta, o Cristo ressuscitado. Interessante que Paulo ele foi preso no cárcere, né? Ele foi lançado na cisterna. Paulo sofreu prisões e nenhuma dessas prisões encontrou com um jovem chamado Filemão. Foi por isso que ele escreve a carta a Filemão, que é uma carta de alforria, que foi entregue a Filemão, seu amigo, em questão da vida de Onésimo, que era escravo, e que Onésimo encontrou com Paulo lá na prisão, quando Paulo estava preso. Então Filemão é uma carta de prisão. Romanos, não tenho dúvida também que é uma carta de prisão. Enfim, Paulo sofreu naufrágios, frios,
calafrios e perseguição, porque o perseguidor passou a ser perseguido. Quando nós podemos e passamos a servir a Cristo, então nós estamos perseguidos. Então nós temos que orar, jejuar, para que todas as barreiras caiam por terra. Indo aqui para o finalzinho já da nossa lição, adolescente, nós vamos encontrar aqui, orar pelas nossas autoridades. E o que acontece aqui? Hoje nós estamos num país chamado, um país político, e domingo agora já é a votação, precisamos de orar para o nosso país, para Deus colocar alguém que fala a língua do povo. O país está em decadência na fase da educação, na fase da saúde, na fase da segurança. O nosso país está inseguro com tudo isso. Por quê? Por causa da má administração dos maus elementos que estão no poder. Mas vamos orar para que Deus venha colocar alguém que realmente fala a língua do povo, alguém que esteja ao lado do povo, que ajuda o povo e passa a baixar os impostos e não cobrar um jugo pesado, não é verdade? Mas que Deus possa abençoar todos vocês de uma forma maravilhosa, adolescentes. E domingo que vem agora, não falta a escola dominical. Vamos estar juntos para aprender a palavra de Deus, tá ok? Olha, essa aqui é uma lição maravilhosa. Se você não adquiriu, passa a adquirir essa lição agora, né? Que é o último trimestre de 2018, que é um assunto importantíssimo, tá certo? Que é do... os adolescentes com certeza vai aprender muito durante esse trimestre, tá ok? Vamos participar conosco da próxima aula. Conto com vocês. Se você ainda não é matriculado, não participa da escola bíblica dominical, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em todos os bairros tem uma igreja. Vai lá, participa, todo domingo de manhã tem uma escola bíblica dominical. E com certeza vai ser um canal de bênção para você conhecer Deus e as cartas paulinas, enfim, a palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês e fico por aqui nesta aula do sistema virtual e até a próxima, se Deus nos permitir.